Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo na leitura da Palavra de Deus. Essa palavra maravilhosa que nos orienta, que nos disciplina, que nos exorta, que nos faz, que nos ensina o caminho, que devemos andar e que nos faz entender um pouco mais daquele que nos criou e nos amou. Vamos lá, janeiro, dia 20, dia 22. Encerra as pessoas, que forem entrando, encerra quem vai concorrer. Eu já vou encerrar no dia 22. É o último dia para colocar aí o nome das pessoas que vão concorrer no próximo dia 25. Só lembrando que eu ainda não falei qual vai ser o prêmio. Para quem não ganhou a Bíblia, vai ser a Bíblia, tá? Vamos supor que sai a Carmen Lúcia com um amigo dela. As duas pessoas vão ganhar a Bíblia que nós estamos lendo. Mas se sair a Paulinha, que já ganhou a Bíblia, vamos supor, saindo a Paulinha, eu não falei ainda o que vai ganhar. Paulinha, a Leila, a Adélia, todos já ganharam a Bíblia. Então, vamos lá. Então, vamos lá, janeiro 20, hoje nós vamos ler Gênesis 41, dos versos 17 até 42, 17. Que coisa fantástica que é essa história de José, você não acha? Eu sou apaixonada por essa história. Então, o faraó contou o sonho a José. Em meu sonho, eu estava em pé na margem do rio Nilo e vi 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, vi saírem do rio 7 vacas feias e magras que pareciam doentes. Nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. Essas vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas. Contudo, não parecia que haviam acabado de comer as outras vacas, pois continuavam tão magras e feias quanto antes. Então acordei. Em meu sonho também vi 7 espigas de trigo cheias e boas que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram outras 7 espigas, mas elas eram murchas, miúdas e ressequidas pelo vento do leste. As espigas miúdas engoliram as 7 espigas saudáveis. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o que significam. José respondeu: os 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que ele vai fazer. As 7 vacas saudáveis e as 7 espigas de trigo cheias representam 7 anos de prosperidade. As 7 vacas feias e magras e as 7 espigas miúdas e ressequidas pelo vento do leste representam 7 anos de fome. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá 7 anos de fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimento será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e ele os fará ocorrer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra, para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para os armazéns do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim, a fome não destruirá a terra. O faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso, o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você.
ficará encarregado de minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. Valeu a pena José ser obediente, ser temente a Deus, permanecer fiel ao Senhor e não aos homens. Valeu a pena ele ser um bom escravo, um bom prisioneiro. Olha onde que ele deu o testemunho dele, como escravo e como prisioneiro. E agora sobe para o lugar único abaixo de Faraó. Ele é o único abaixo de Faraó. Depois tudo é abaixo dele. Já pensou como que vale a pena? Então vamos lá. O Faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o Faraó tirou do dedo o seu anel com um selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Só pensando aqui, lembra que ele foi escravo de Potifar? Agora ele é chefe do Potifar. Já pensou, gente? Que loucura! Onde que Deus coloca aqueles, ele honra. Tá vendo? Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritavam-se a ordem: ajoelhem-se! Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito. E lhe disse: eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. O faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate-Paneia. Ainda bem que ninguém chamava ele desse nome. Só o faraó, de certo, né? Também lhe deu uma mulher que se chamava Azenate. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Assim José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte de Faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença do Faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Aproximadamente com 17 anos ele foi vendido. Ele estava com 17 anos quando foi vendido pelos irmãos. 13 anos ele passou como escravo e prisioneiro. Como previsto, durante 7 anos a terra produziu fartas colheitas. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais como a areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para medir. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Olha, não importa onde você estiver, se estiver com Deus, se a terra for de aflição, Deus te fará prosperar. Por fim, terminaram os 7 anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito. Quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares iam ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. Quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos: por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos. Do contrário, morreremos. Então, os 10 irmãos mais velhos de José
desceram ao Egito para comprar cereais. Mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José, ir com eles, pois tinha medo de que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito, junto com outros, para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Uma vez que José era governador do Egito e o encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que seus irmãos se dirigiram. Olha o sonho de José se realizando aqui. Quando chegaram, curvaram-se diante dele. Lembra do sonho de José? Com o rosto no chão, José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem eram e lhes perguntou com aspereza: de onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam eles. Viemos comprar mantimentos. Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes e lhes disse: vocês são espiões, vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Não, meu senhor, responderam eles. Seus servos vieram apenas para comprar mantimentos. Somos todos irmãos, membros da mesma família. Somos homens honestos, meu senhor, e não espiões. Mas José insistiu: são espiões, sim. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Eles disseram: Senhor, na verdade, nós seus servos éramos 12 irmãos, todos filhos de um homem que vive na terra de Canaã. Nosso irmão mais novo está em casa com o pai, e um de nossos irmãos já não está conosco. José, porém, continuou a insistir: como eu disse, vocês são espiões. Mas há uma forma de verificar sua história. Juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando seu irmão mais novo vier para cá. Um de vocês deve buscá-lo. Os outros ficarão presos aqui. Então veremos se sua história é verdadeira ou não. Pela vida do faraó, se não tiverem um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. Então José os colocou na prisão por 3 dias. Que história fantástica, né? Amanhã tem mais. Agora nós vamos para Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 a 46. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Jesus sempre usava histórias e comparações como essas quando falava às multidões. Na verdade, nunca lhes falava sem usar parábolas. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta. Eu lhes falarei por meio de parábolas. Explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos,
e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo o que produz pecado e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e, com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e, com o dinheiro da venda, comprou a pérola. Salmo 18, de 1 a 15. Ao regente do coral, Salmo de Davi, servo do Senhor. Ele entoou este cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Cantou: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Desculpa, estou cantando a música. Ó. Quem lembra? Eu te amo, Senhor, tu és minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou de meus inimigos. Os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços. A morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro a meu Deus. De seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou a seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os fundamentos dos montes. Agitaram-se por causa da sua ira. De suas narinas saiu fumaça. De sua boca, fogo consumidor. Brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras de tempestade sob os pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão, em densas nuvens de chuva. Nuvens espessas escondiam o brilho ao seu redor e faziam chover granizo e brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou, em meio ao granizo e às brasas vivas. Atirou flechas e dispersou seus inimigos. Lançou muitos raios e os fez fugir em confusão. Então, por tua ordem, Senhor, com o forte sopro de tuas narinas, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram expostos. Oh, Deus maravilhoso, Deus de milagre, né? Provérbios 4, de 1 a 6. Meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina. Prestem atenção e aprendam a ter discernimento, pois a orientação que lhes dou é boa. Não se afastem de minhas instruções, pois quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava: leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e viverá. Adquire sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Oh, glória a Deus! Encerramos mais um dia de leitura. Que maravilha! Lembra que eu falei que eu ia dar um testemunho aqui de outra pessoa que me ajudou? Gente, é muita gente que ajuda a gente, na verdade, né? Eu não quero ser ingrata com ninguém, porque muitas pessoas aqui nesse canal, mas eu vou dando testemunho e vou falando a algumas pessoas desse canal que fizeram diferença na minha vida, né? Ela já sabe disso, eu já falei com ela, é a Leila, né, Leila? Você já sabe a importância que foi na minha vida quando eu não dava aula na escola dominical. Ela era nossa professora na classe de jovens. Eu já era mãe de 2 filhos, mas eu continuava na classe de jovens, eu tinha só 28 anos na época. E ela teve que fazer uma viagem para Uberlândia, não vou falar que era para encontrar com o namorado, não sei, né, não vou falar. Ela foi para Uberlândia e precisava de alguém para substituí-la naquele próximo domingo. Então, no domingo que ela deu a aula, ela me chamou e falou: Kézia, eu quero que você dê aula.
Falei, não, você tá doido? Tanto de gente aí que dá aula, e tem muitas pessoas, inclusive, que vocês vão conhecer aqui nesse canal, que eram da nossa época, que podia dar aula no meu lugar. Mas ela falou, não, eu quero você. Falei, Leila, eu nunca dei aula. Então chama seu pai, pede para ele te ajudar. Meu pai era um bom professor, né? Quem lembra, né, sabe. E ela, professor de escola dominical. E ela falou, chama seu pai para te ajudar e você que vai dar aula. Ela não arredou o pé, eu nunca esqueço disso, ficou marcado na minha memória. Então eu falei, então peraí que eu vou conversar com meu pai. Falei com meu pai lá ainda na escola dominical. Pai, o senhor me ajuda a preparar a escola bíblica para a semana que vem? Ajudo. Aí eu voltei na Leila e falei, Leila, então eu vou ficar com a lição da escola dominical. Eu digo que ela me ajudou muito, porque como eu nunca tinha dado aula, e eu dei aquela lição, não precisei nem da ajuda do meu pai, só o Espírito Santo mesmo que me usou, me ungiu, e foi uma bênção tão grande, assim, é claro que as pessoas elogiaram, porque eu nunca tinha ministrado aula na classe de jovens, principalmente. Nossa, foi tremendo, minhas pernas tremendo, meus braços tremendo, mas foi maravilhoso. Porque dali para frente, nunca mais eu quis ser outra pessoa, a não ser que estivesse à frente dos trabalhos da igreja. Por isso hoje eu estou aqui, destemidamente, à frente de uma congregação, ministrando a palavra de Deus. Porque a Leila me chamou para dar aula naquela oportunidade e não aceitou o meu não como resposta. Muito obrigada, Leila. Você já sabia disso, eu já te falei acho que 2 vezes, e essa é a 3ª vez, só que agora em público. Deus te abençoe, continue te abençoando, você sempre comigo aqui no canal, me ajudando o ano passado, esse ano, e graças a Deus nós temos aí muitas pessoas da sua família conosco, incluindo a Paulinha, que faz bastante comentário aqui no nosso canal, e outras pessoas que pouco fazem comentário, mas eu sei que estão atentas aqui ao nosso canal. Muito obrigada mesmo a cada um de vocês do nosso canal. Assim, nós vamos agradecendo. Lembra que nós falamos que nós temos que ser gratos? Então vamos agradecendo. Graças a Deus pela vida de vocês que estão comigo aqui neste canal. Muito obrigada. Tragam mais pessoas para ouvir a palavra de Deus, tá bom? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em nome de Jesus. Amém? Diga para o seu irmão, diga para alguém, diga para o seu filho, diga para o seu esposo. Deus é justo e bom. Vamos?